Chegamos hoje na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis do segundo trimestre da CPAD em 2025. Estamos estudando com vocês o texto escrito e comentado pelo pastor Edilberto Silva. Aula de hoje, uma viagem pelo Novo Testamento. Nessa lição vamos trabalhar na lição de número 6, que cai no dia 11 de maio, sobre o Evangelho de Mateus. Ficou muito rica essa ministração e espero muito que o Senhor possa te edificar. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o versículo introdutório, Mateus capítulo 4, versículo 23, e a segunda é a leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 17. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal e envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Você pode me acompanhar de uma forma muito prática, é só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD, você me encontra aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok também, que Deus abençoe vocês aí. E você me encontra também no próprio Instagram, segue a gente, que Deus abençoe você. E a minha oração é que o Senhor te abençoe através dessa ministração, para a glória e honra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar especialmente sobre o Evangelho de Mateus. É importante você compreender que o Evangelho de Mateus, cronologicamente falando, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Olha, a gente precisa deixar claro para você também que, ao estudar a cronologia bíblica, existem algumas divergências. Por exemplo, alguns autores concordam que determinado texto foi o primeiro. Outros autores concordam que foi outro texto. A exemplo, lição passada, quando nós estudamos sobre a cronologia do Novo Testamento. O autor da lição concorda que a carta de Tiago é a primeira carta escrita no Novo Testamento. Só que eu trabalho, por exemplo, outra linha de pensamento que trabalha que a carta aos Gálatas é a primeira carta a ser escrita. Isso não é um problema, porque há uma diferença pequena de alguns anos. Então, se a gente tenta datar precisamente falando, nós cometemos aí algumas dificuldades. Mas é importante nós entendermos, a partir dessa perspectiva aqui, estudando muito bem sobre essa questão da cronologia, que o que vale a pena é conhecer o sentido do texto e quando esse texto então foi compartilhado. Agora nós vamos observar para a cronologia então dos evangelhos. Vamos observar os 4 evangelhos aqui. O primeiro evangelho que nós vamos estudar é o Evangelho de Marcos. Tudo nos leva a crer que esse Evangelho de Marcos possivelmente foi escrito entre 47, 48, 49 e até o ano 51, dependendo aí da linha de pesquisa que você está trabalhando. Mas há evidências dentro do texto que destacam que Marcos foi o primeiro. Por quê? Nós não encontramos em Marcos genealogia de Jesus, não tem importância sobre isso. O evangelho é um evangelho rápido que procura demonstrar Jesus agora como servo. Nós vamos estudar sobre Marcos depois de forma detalhada. O segundo evangelho, que é o evangelho de hoje, que nós vamos estudar, que foi escrito, é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é escrito exatamente para poder preencher as lacunas que o Evangelho de Marcos apresentou. Marcos, ele apresenta, por exemplo, uma perspectiva sobre Jesus, o Jesus servo. Mateus apresenta Jesus agora como o Messias prometido. Você precisa entender quem é que está escrevendo aqui. Quem está escrevendo é Levi, conhecido também como Mateus, um discípulo de Jesus, testemunha direta da morte e ressurreição, caminhou com Jesus, testemunhou os milagres de Jesus. Essa informação é muito importante. Ele é diferente de Marcos. Marcos é discípulo de Pedro, caminhou com Pedro, aprendeu também com Barnabé e com Paulo. Então há uma diferença aqui. O Mateus da Bíblia, ele é um testemunho ocular. Ele utiliza algumas fontes que são diferentes das fontes de Marcos. Ele utiliza, por exemplo, o texto de Marcos para a base do seu material. A base de Mateus é Marcos. Mas ele utiliza também outra fonte que é apelidada teologicamente como fonte M. Por que M? Fonte de Mateus, somente Mateus usou essa. E essa fonte M que Mateus utiliza traz recursos que não estão presentes em Marcos, que nós não vamos encontrar também em outros evangelhos, é exclusiva de Mateus.
E Mateus traz essa perspectiva de forma muito especial aqui. E a partir dessa visão, nós vamos entender então sobre a importância do Evangelho de Mateus e eu espero ajudar você. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o Evangelho do Rei. Em primeiro lugar, vamos levantar então nesse primeiro ponto por que Mateus demonstra Jesus como Messias Rei, prometido no seu evangelho, diferente dos outros evangelistas. Observe, o Marcos apresenta Jesus como servo, Mateus apresenta Jesus como rei, o Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem, nós vamos estudar isso depois, e o João apresenta Jesus como filho de Deus. Então vamos pegar a perspectiva do Mateus. O Mateus ele vai apresentar Jesus como Messias Rei. Você precisa entender para quem Mateus está escrevendo. Mateus ele escreve o evangelho, possivelmente da cidade de Antioquia, que se torna a base missionária no Novo Testamento. Isso está em Atos capítulo 13. Antioquia era uma base missionária formada por uma comunidade judaica. Então ele escreve esse evangelho para poder orientar a igreja. Então o público-alvo de Mateus são os judeus. E o que o judeu valoriza? O judeu valoriza, por exemplo, genealogia, para saber de que linhagem o Messias é. O judeu valoriza as profecias ditas pelos profetas. O judeu valoriza a lei de Moisés, os escritos, são fundamentados na palavra. Então o Mateus ele escreve um evangelho agora coerente, trazendo base para tudo aquilo que Marcos disse. Ele começa a dizer que Jesus ele é o Messias prometido e ele tem linhagem abraâmica. Ele vem da linhagem de Abraão. Você percebe que o Mateus ele começa a dar valor a essas questões. Ele começa a dar valor também às profecias do Antigo Testamento no seu evangelho, demonstrando que Jesus cumpriu todas as profecias. Por quê? Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o Messias que foi prometido desde o Antigo Testamento. E Mateus escreve o evangelho para apresentar o seguinte: olha, aquele Messias prometido, ele está vivo, ele está conosco, ele morreu por você e ele está governando a igreja. Mateus ele tem particularidades especiais. Ele procura demonstrar a genealogia de Jesus no capítulo 1. Ele já abre o leque a respeito disso. Ele procura demonstrar dentro do seu texto que Jesus ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. É por isso que ele começa a dizer, e isso foi dito pelo profeta no seu evangelho. O Mateus procura demonstrar também a riqueza de detalhes a respeito do ministério de Jesus, obedecendo à lei, obedecendo às profecias. Mateus ele traz uma pegada no seu evangelho que você pode até anotar. Ele começa a demonstrar agora o reino de Deus de uma forma muito especial e ele utiliza uma palavra, o reino dos céus, porque ele reverencia o nome do Senhor, um judeu reverencia o nome do Senhor. Esse Mateus começa a destacar o reino dos céus de forma muito forte e evidente. É claro que reino de Deus e reino dos céus são sinônimos, tá? Se referem à mesma coisa. Mateus ele utiliza mais reino do céu por causa dessa reverência que o judeu tem. É claro que ele utiliza também a palavra reino de Deus nas suas pregações, mas você vai perceber que ele dá mais ênfase e procura demonstrar Jesus como rei. Em cada passagem, em cada parábola, em cada narrativa presente em Mateus, Jesus ele é apresentado como o rei prometido, o nascimento do rei, a profecia sobre o rei, a vida do rei, a entrega do rei no Calvário. Jesus ele é visto no Evangelho de Mateus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu governo é apresentado na perspectiva do reino de Deus. Ele traz mensagens poderosas voltadas para o reino. Então você vai entender que Mateus, nos seus 28 capítulos, está descrevendo para a gente exatamente a riqueza do Evangelho, a riqueza do reino de Deus, a riqueza do Messias prometido. O seu texto possivelmente é escrito entre 65, no máximo até o ano 70. Existem aí algumas divergências na data. É importante que nós possamos compreender que o texto é encaixado nesse período histórico aqui. A evidência desse evangelho traz para a gente uma riqueza de detalhes desse Jesus que também alcança os judeus.
Até aqui você pode então utilizar esses argumentos e também ser um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja, demonstrando exatamente que a ênfase de Jesus no Evangelho de Mateus não é uma ênfase de um Messias político que era esperado, mas é um Messias que foi prometido, que cumpre todo o plano de Deus e exerce o projeto da salvação. Essa é a visão e a pegada de Mateus. Avançando, o segundo ponto trata então sobre o cumprimento das profecias. Mateus é o evangelista que procura demonstrar exatamente a vinda de Cristo, essa encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, pautado na Escritura no Antigo Testamento. Então ele dá detalhes a respeito de profecias ditas no Antigo Testamento. A pesquisa dele é sensacional e demonstra agora que essas profecias se cumpriram na pessoa do Cristo, que ele é o Messias. Observe algumas narrativas e algumas profecias que a própria lição traz para a gente. Você vai perceber isso citado em alguns profetas do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 31, versículo 15, faz uma profecia a respeito do Messias. Mateus capítulo 2, 17, demonstra o cumprimento dessa profecia. Você pode comparar isso em sala de aula. Isaías 6, 9 faz uma profecia a respeito da chegada do Messias. Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15 demonstra que essa profecia se cumpre em Jesus. Então você vai ver os detalhes. Tem profecias que destacam para a gente, por exemplo, onde Jesus nasceria, como ele nasceria. As profecias dão detalhes da sua entrada em Jerusalém. Se você observar, a própria lição traz para a gente alguns detalhes, como por exemplo, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Isso está presente em Mateus capítulo 21, versículo 4 e 5, comparando também com Zacarias capítulo 9, versículo 9. Você vai perceber Salmos 22, versículo 18, falando sobre a morte de Cristo no madeiro e cumprindo isso também em Mateus 27, 35. Então tem detalhes específicos sobre a vida de Jesus. Você vai perceber que o próprio Mateus ele reúne esses detalhes, ele destaca esses detalhes na vida de Cristo. Qual é o foco dele? Escrever para os judeus, para que os judeus entendessem e acreditassem em Jesus como Messias. Então esse é o objetivo do Evangelho de Mateus, em apresentar todas essas profecias escritas de forma específica sobre Jesus se cumprindo na vida de Jesus. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Tem vários detalhes que você pode utilizar também na lição. Avançando agora, terceiro ponto. Nós vamos analisar sobre os sermões e ensinos presentes no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus traz uma perspectiva bem interessante e nesse terceiro ponto nós vamos entender que ele é diferente de Marcos. Por exemplo, Marcos ele é um evangelho mais corrido, mais rápido. Você não vai encontrar tantos sermões de Jesus e ensinamentos de Jesus. Já Mateus, em Mateus você vai perceber que ele traz diversas mensagens de Jesus. Eu vou listar para vocês 5 grandes sermões, 5 grandes pregações de Jesus presentes só no Evangelho de Mateus. Você vai achar isso em Mateus. O primeiro grande sermão está no capítulo 5 ao 7. É o Sermão da Montanha. Vale a pena você ler isso com os teus alunos em sala de aula. Mateus traz isso de forma espetacular. O segundo grande sermão de Mateus é um sermão referente ao discipulado. Isso está no capítulo 10 desse evangelho, do Evangelho de Mateus. O terceiro grande sermão está no capítulo 13, onde Jesus começa a utilizar agora parábolas para ensinar o povo de Deus. O quarto grande sermão está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde Jesus começa a trazer um ensino assim muito profundo para a edificação daqueles que estavam ouvindo. E o quinto grande sermão está no capítulo 23 até o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde nós encontramos uma riqueza de detalhes através das parábolas de Jesus. Mateus também traz uma sequência de parábolas no seu evangelho que nós não vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nem em Marcos, são exclusivas de Mateus. Mateus começa a dar detalhes que nós não vamos encontrar nos outros evangelhos. A exemplo, a parábola das 10 virgens, você só vai achar ela no Evangelho de Mateus. Mateus começa a dar uma riqueza de detalhes a respeito da morte de Jesus também, destacando que a morte de Jesus tem um objetivo,
E, ao mesmo tempo, ele finaliza o evangelho apresentando a riqueza da grande comissão, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, chamando a todos para o discipulado, chamando você para o discipulado em Jesus. Então, analisar Mateus é encontrar diversas pérolas em Cristo. E eu espero que você seja um instrumento para a glória de Deus na escola bíblica da tua igreja e que os teus alunos, os teus filhos na fé, sejam edificados em Jesus. E se eu te ajudei hoje em sala de aula, contribuir contigo, olha, por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, deixa teu comentário aí, manda esse vídeo para mais alguém entender um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus. É claro que a gente não trouxe aqui tantos detalhes para a aula não ficar tão longa. E também para que você possa dinamizar a tua aula na escola bíblica dominical da tua igreja. Mas você que está afastado de Jesus e precisa ter um encontro com Cristo, está na hora de você aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus comentando aí, eu quero Jesus. Ou então utilizando o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos estar orando por você e intercedendo também por tua vida, para que você encontre a igreja mais próxima da tua casa em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês 2 textos que vão te ajudar muito se você quer aprofundar um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus. O primeiro deles, que eu quero trazer como dica, é a Introdução ao Novo Testamento da editora Vida Nova. Esse material pode te ajudar muito a crescer em Cristo. O segundo deles é esse texto aqui, da editora Vida Nova, Jesus e os Evangelhos, uma perspectiva sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vale muito a pena você ter esse material em mãos para crescer em Jesus. E eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 7, onde nós vamos estudar sobre o Evangelho de Marcos. Não falta não, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.